Beleza. O que vocês entendem de React? Eu perguntei para quem, mas eles não sabem nada. A alternativa, eu acho que já entende mais um pouco, né? Sim, eu sei que é uma biblioteca do JavaScript que a gente utiliza muito para interface. Isso. E realmente é só isso. O React, ele não é um framework, ele é como se fosse somente uma biblioteca que facilita a criação de interface de usuário, evitando repetição de código, agilizando na questão da performance, na maneira como que a gente lida com as alterações que a gente precisa fazer na DOM e na página. E esse é o intuito do React, vir facilitar esse tipo de implementação. Aqui tem algumas das características do React, que é declarativo, que basicamente, você declara como que a sua aplicação tem que funcionar e parecer, e aí fica bem simples a maneira como que você trabalha, mesclando views diferentes e também como que você debuga o seu código, porque fica de maneira bem mais simples. Beleza. Aqui tem uma passagem importante que é o seguinte. Você cria views simples e uma view nada mais é do que você pode entender, o que a gente vai ver um pouco mais na frente, que são os componentes. A gente pode ter estados ou não. O estado é basicamente tudo que você precisa para que aquela sua view, aquele seu componente se comporte da maneira que você espera. E o React, ele se encarrega de fazer vários tipos de cálculo do que precisa ser atualizado, e ele vai atualizar de maneira eficiente apenas o que for mudado. Ele vai evitar fazer alterações desnecessárias na DOM. E toda vez que um dado mudar, o React ele renderiza de novo um componente. Baseado em componentes. Crie componentes encapsulados que gerenciam o seu próprio estado, e então você combina para criar UI complexas. Expandindo um pouco esse termo de view, você começa a lidar e tratar com componentes, e aí você cria interfaces de usuário bem complexas, partindo de componentes que são simples e fáceis de debugar. Como a lógica do componente é escrita em JavaScript e não tem templates, você pode facilmente passar pelo diversos tipos de dados ao longo da sua aplicação e manter o estado fora da DOM. O que ele está dizendo aqui é que tudo é feito do lado do JavaScript. Você não realiza alterações direto na DOM. Quem faz isso é o React. E como ele utiliza um conceito de virtual DOM, onde ele primeiro gera uma árvore com a DOM real, e ele gera uma segunda árvore, que é uma representação do React dessa DOM. E aí ele faz o quê? Você fala o que tem que mudar, ele faz um cálculo, vê quais são os nós que precisam ser alterados, e aí, uma vez que ele sabe que nós são esses, ele vai lá e faz a alteração na DOM real. E é por isso que ele é tão rápido e tão eficiente. E que nada mais é porque você consegue fazer também mobile utilizando o React Native. E tá, começando aqui, isso aqui seria uma classe, tá? Mas hoje em dia, quase todos os componentes que a gente utiliza no React são componentes funcionais. Eu acho que não dá nem pra editar isso aqui. Geralmente a gente usa mais function mesmo. Isso. Constant, vou chamar aqui de hello, message, a gente dá um nome para nossa constante, que recebe uma função, aqui é uma arrow function. No React, a gente sempre precisa ter, quando a gente utiliza a classe, ou um método render, que é o que vai ser mostrado na tela, ou o retorno da nossa função return, que precisa retornar algum código JSX. Duplicate. Tá. Porque já tem aqui embaixo. Beleza? O que é o JSX? Nada mais é do que uma maneira de se representar o nosso HTML com alguns poderes extras que agilizam quando você está trabalhando com React, gerência de estados, disparar eventos, esse tipo de coisa. Então, o JSX, ele nada mais é do que um HTML com superpoderes. Você pode pensar assim. Então, a gente tem uma função que retorna um JSX. A gente pode até desmarcar esse toggle aqui, porque o JSX, ele não é obrigatório. A gente pode utilizar simplesmente funções, caso a gente queira trabalhar com React. E aqui ele fez a tradução. Quando você dá um return no JSX, ele chama a função do React, create element, ele cria um elemento na DOM, com algum conteúdo, ou com algum filho. Se eu, por exemplo, colocar algum conteúdo aqui dentro, vou colocar, por exemplo, um P. Um parágrafo. P. Vou botar aqui, Marcos Rodrigues. Barra P. Se eu tirar aqui, o filho que a gente passou, ele agora é passado como um argumento para o nosso elemento div. E aí ele cria um novo elemento P, que também tem um filho, que é o Marcos Rodrigues. O que é esse segundo argumento aqui? O segundo argumento é uma coisa que a gente chama de props, que nada mais é do que a maneira como você diz para os seus componentes React quais são os dados que eles têm para trabalhar. Aqui no nosso hello message a gente não tem nenhuma prop, mas a gente poderia definir aqui um props. Eu vou voltar para o JSX. Poderia dizer que a gente tem as props. E quando eu quero renderizar esse hello message, deixa eu tirar esse aqui, eu vou colocar aqui o 2. Ele mudou aqui, mostrando só o nome, porque a gente não usa a nossa própria. Mas eu posso colocar, ao invés de utilizar o nome de maneira estática,
utilizar aqui de maneira dinâmica, dizendo props.props.name. Na hora de passar para o meu componente React, eu utilizo essa sintaxe aqui. É o menor que, o nome do componente e as props que ele pode receber. E aqui o número é limitado. Se o meu componente ele tem filhos ou não, esse jeito de renderizar ele muda. Quando ele não tem filhos, a gente pode utilizar essa sintaxe aqui, saldo do barra maior que, e beleza. Quando ele tem filhos, o que a gente faz? A gente precisa de... É como se fosse uma tag de fechamento no HTML normal. Os dois funcionam da mesma maneira, tá? O outro, ele é só um syntax sugar para essa maneira aqui de renderizar os componentes. Então, sempre que a gente precisar trabalhar com dados no nosso componente, a gente precisa receber esses dados via props, tá? Tem como a gente fazer algum cálculo aqui dentro, para chamar uma API? Tem, só que a gente sempre tenta colocar isso fora do nosso componente, para que a gente tenha um componente funcional puro, que se rodar ele 10 mil vezes passando o mesmo conjunto de dados, ele vai sempre me retornar o mesmo estado, beleza? E se eu vir aqui e desabilitar o JSX, a gente vê que agora a gente está utilizando as props aqui, né, no nosso create element. Porém, aqui ainda está nulo. Como que eu faço para passar para cá? Posso vir aqui e dizer o seguinte. Quando eu quero declarar uma classe no JSX, eu não posso usar class, porque class é uma palavra reservada do JavaScript. Então, eu preciso utilizar o class name para dizer quais são as classes que eu quero que a minha tag tenha. No caso que eu vou dizer só hello container. Se eu vir aqui agora, a gente tem um conjunto de props que ele transformou tudo isso aqui que eu passei, tá, como um objeto, e ele está sendo passado agora nesse segundo argumento da função createElement. Beleza? Dúvidas até aqui? Isso aqui já é um componente React. Não tive, porque eu sei o que é isso por conta de algumas coisas que eu estudei, né? E a Kemi? Peraí, deixa eu analisar. Quando tu tava falando, tava apagando a imagem. Mas agora eu consegui entender melhor o JSX. A imagem tá travando, né, Kemi? Fica ruim, fica embaçado. Deve ser a internet. Mas beleza, então eu vou falar aqui de novo. A gente tem um componente no React que a gente chama de funcional, tá? Porque nada mais é do que uma função que retorna um JSX. A gente pode receber props que a gente utiliza quando a gente quer trabalhar com dados externos vindos de algum outro lugar. E nesse caso aqui, a gente passou o name, tá? Como uma prop para o nosso componente Hello Message 2. E aí, isso aqui vai estar disponível aqui dentro desse argumento. A gente pode também fazer, ao invés de utilizar assim, a gente pode utilizar do destructuring do JavaScript para dizer o seguinte. Eu sei que isso aqui, o props, ele é um objeto. Então, eu vou pegar aqui o name que vinha nesse objeto, e aqui dentro eu posso tirar o nome props e ele funciona do mesmo jeito. Beleza? Beleza. A gente tem aqui o filho, quando transforma para puramente JavaScript, é assim que parece. Onde a gente tem o create element, que é uma função do React. Ele vai criar esse elemento na DOM, passando essas props aqui. E caso ele tenha algum filho, ele vai ser passado como o terceiro elemento, o terceiro argumento da função, beleza? O primeiro é o elemento, o segundo são as props, e o terceiro são os filhos daquele elemento. Dúvidas? Não. Beleza. O que mais? Tá. Aqui é quando a gente quer trabalhar com o que a gente chama de estado. O que é o estado? Como que eu posso explicar isso? Seria os atributos internos de um componente. O estado em que eles se encontram agora. Seria como se fosse uma foto naquele momento específico. Aqui nesse exemplo ele tem um timer. Aqui é uma classe, mas deixa eu transformar isso aqui para a função. Constant timer 2. A gente vai receber as props, certo? Só que eu não sei se isso aqui vai funcionar com hooks. Mas deixa eu fazer com classe mesmo. Classes no JavaScript, a gente define o nome dela, o timer, e a gente pode herdar os métodos de outras classes, que a gente conhece em programação orientada a objetos como herança, né? Extends, e aí a gente utiliza o extends para isso. React.component. Sempre que a gente estiver trabalhando com um componente feito em classe, o que a gente precisa fazer é o seguinte. A gente tem um método construtor, que é o método chamado durante a inicialização do nosso componente. Quando a gente tem uma classe, a gente tem também as instâncias dela, né? Então, quando eu falar assim, new time, passando aqui as props, isso aqui, o construtor, ele vai ser chamado nesse momento aqui, certo? A gente sempre precisa chamar o método super para ele ir buscar o método construtor do React Component, passando as props, para que ele possa trabalhar e fazer todo o processo que ele precisa para o componente do React entender as props. E aí a gente pode começar com o jeito mais simples é o seguinte. Todo componente que é feito em classe, ele tem o método render.
E esse render, ele tem que retornar um JSX, return, que nem a nossa função. Div, vou fazer aqui x segundos. Eu vou comentar isso aqui tudo. Até remover, coloco aqui um arquivo aqui do lado. Isso aí tu tá em outro canto. Sim. Beleza. Então, o timer is not defined. Timer. Por enquanto, a gente está trabalhando de maneira estática, certo? O que acontece se eu quiser incrementar esse valor aqui específico toda vez que alguma coisa for clicada? Eu posso fazer isso utilizando um state, porque eu preciso salvar qual que é o valor atual que a gente está. Então, eu vou dizer o seguinte, o this.state, o this, ele faz referência à instância da classe que a gente está, ele vai começar com um initial value de 0, certo? E aqui eu posso falar o seguinte, é this.state, initial value. Ou melhor, a gente pode chamar até aqui de valor, velho. Porque esse valor ele vai mudar. Segundos. Beleza, a gente já está pegando esse valor aqui de maneira dinâmica. Como que eu faço para, quando clicar aqui, nessa div específica, eu fazer um incremento desse valor? Eu posso criar uma nova função. Eu vou dar o nome dela de onClick, só para ficar fácil. onClick. E essa função, ela recebe um evento, tá? E toda vez que ela for clicada, eu vou fazer o quê? Eu vou dizer this.setState, porque essa função é como que eu realizo alterações no estado de componente do React. Se eu quisesse, eu poderia fazer assim, this.state, .value, mais. Só que isso aqui, ele tá alterando o valor diretamente. Isso aqui é uma má prática no React. Sempre que eu preciso fazer uma alteração do valor no state, eu utilizo o setState. E o que o setState faz? Ele recebe qual é o estado atual que você quer colocar na sua aplicação. No caso aqui, eu quero colocar o value, ele vai receber o this.state.value, que é o valor que eu tenho agora, mais 1, certo? Aí toda vez que eu clicar nessa função, eu vou incrementar. Então, clique... Ah, tá, não tem igual. Constante, vai ser igual. Para poder fazer o uso dessa função, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que o meu elemento ele tem uma prop chamada onClick, que ela recebe essa função. Desculpa, this.onClick. Se eu tentar clicar na div, não funcionou. Bora tentar entender o porquê. Deixa eu ver aqui se ela está executando. Console. Deixa eu ver aqui, não tem console. E isso. onClick, this.onClick. Vou passar aqui o evento. Agora foi. Então, o onClick, ele sempre vai receber uma função que tem como argumento um evento, tá? E a gente executa alguma coisa baseada no clique. No nosso caso aqui, a gente está fazendo uma alteração no state, então sempre que eu clicar, ele vai renderizar de novo. Beleza? Depois entendeu o setState? Sim. Tá, okay. Algumas vezes eu quero fazer alguma alteração baseada no valor que está aqui no setState, certo? Só que, se eu pegar o valor aqui, console.log, this.state.value, ele ainda não é esse valor atualizado porque o setState ele funciona de maneira assíncrona, tá? Se eu precisar do valor atualizado, o setState ele recebe uma função
como segundo argumento. E se eu vier aqui e der um console.log, this.stage.value, aí sim eu vou ter o valor atualizado, que no caso seria quando é 0, eu dou um clique, ele passa a ser 1. Aqui dentro ele seria 1, beleza? Alguma dúvida até agora? Não, tá tudo Esse ok. último bem que tu falou. Que eu... É porque o setState, ele é uma função assíncrona. Ele não é executado exatamente na hora que tu chama aqui o setState. Quando eu preciso desse valor atualizado após uma operação de setState, eu preciso passar para o setState uma função, que seria um callback, para ele chamar assim que ele executar a mudança. Executou a mudança? Beleza. Então eu posso rodar isso aqui, e aqui eu já vou ter o novo valor atualizado lá no state, tá? Entendi. Tá. Beleza? Uhum. Deixa eu ver o que mais. Eu posso dizer, por exemplo, timer, botar aqui initial, value vai ser igual a 10. E a gente já começar com um valor aqui vindo das props. Initial value. Já começa com 10, aí a gente clica, vai aumentando, beleza? O que é essa parte aqui, tá? Como que ela funciona? Para a gente poder renderizar ou mostrar o nosso componente na tela, a gente precisa de outro pacote do React, que é o React DOM. Ele que é o responsável por dizer o seguinte, ó, pega esse meu componente, com todo esse estado, com toda essa lógica que a gente fez aqui, e coloca ele nesse nó aqui. Então, o primeiro argumento da função é o componente, com as props dele, e o segundo argumento é o nó onde tu quer renderizar isso aqui no HTML. Se a gente for ver bem aqui, ó, inspecionar isso, cadê? Aqui. A gente tem uma div com o ID timeExample. E isso aqui, o React, ele vai remover o conteúdo dessa div e substituir pelo nosso componente. Beleza? Que no caso é essa div aqui que a gente colocou com um clique nela. Até para a gente simular aqui o event listeners. Clique. Entendido? Tranquilo. Tu pode depois, senhor, no caso, Não, pode funciona. depois dar uns helps com testes automatizados, tipo, mais pra frente, não agora. Não, sim. Por enquanto, a gente está só vendo o básico, porque a Kimi não sabe de nada. Mas daqui a pouco a gente vai Não, começar a mas fazer... isso aqui é bom pra mim, inclusive, que eu não Explica bem eu não de novo lembro. esse negócio, a última coisa que tu falou. O render é porque, assim, quando a gente trabalha com React, isso aqui é JavaScript, tá? Como que eu vou dizer para o HTML que ele precisa entender esse código que a gente fez e traduzir isso para HTML e funções com eventos e tal? Isso quem faz é o React DOM, que ele que vai renderizar o nosso componente na DOM do browser, tá? Na DOM da página. O document.getElementById, ele vai buscar no document, que é a página toda, um elemento que tenha esse ID específico. Se a gente for inspecionar aqui, a gente tem um elemento, a gente tem uma div que tem o ID timerExample, que é o que ele está dizendo. O que esse método render faz? Ele pega o nosso componente e vai injetar dentro desse nó aqui. Se a gente for ver, a gente tem uma div que está sendo injetada aqui dentro, que é o nosso código, beleza? Se eu colocar, por exemplo, aqui a class name vai ser igual a teste. Aqui ele... Peraí, cadê? A nossa div está aqui, tá? A gente injeta esse componente dentro desse nó aqui do HTML, utilizando essa função render. Beleza? Entendi agora. Tá ok. Deixa eu ver o que mais a gente pode utilizar aqui. Isso aqui é só um exemplo de como tu pode combinar tudo isso que foi feito até agora, que foi visto até agora, para criar uma aplicação onde tu pode adicionar aqui as tarefas, tá? Que nada mais é do que no onClick ou no onSubmit desse form, ele vai adicionar numa lista pré-existente. Beleza. Então, dito isso que é o básico, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma parte interessante. Acho que já pode ir para a parte de gerar o app com o Create React App. Se eu não tivesse ele instalado, ele fazia o seguinte: npm install create react app -g para instalar globalmente e também instalar aqui o npm.
O que é esse npx aqui que eu estou instalando? É para ele executar os binários que a gente tiver lá no npm package. Quando eu for criar um novo app utilizando o Create React App, eu posso dizer simplesmente... Deixa eu terminar essa operação aqui. O NPX não é gerenciador de pacotes, não? Não. O npm é o gerenciador de pacotes. O npx ele vai pegar os executáveis que tem lá no npm e deixar eles disponíveis para mim, tá? Uhum. Deixa eu É criar tipo um yarn da vida? Mais ou menos. O npx ele serve para o seguinte: eu consigo utilizar npx create react app. Ele vai pegar o executável e passar todos os parâmetros que eu dei aqui para dentro do create react app, tá? Uhum. Ou eu posso simplesmente, uma vez que está instalado, é porque, tipo assim, eu posso ter 10.000 executáveis e eu só quero executar um. Então, ao invés de ter que instalar esse na minha máquina, eu posso simplesmente utilizar o npx, create react app, sem instalar ele e passar os argumentos. Aí ele vai baixar o executável, vai executar e aí depois ele simplesmente ignora os outros pacotes. Beleza? Ah, entendi. Massa. Aí eu posso vir aqui, instalar npx, create react app, e aí eu vou dizer o seguinte, eu vou chamar de... vou chamar aqui de workout. Se vocês prestarem atenção, a primeira coisa que ele faz é tentar baixar o Create React App, só que aqui no caso ele já tem, então ele vai só instalar e gerar os arquivos nessa parte aqui que eu falei. Tá pequeno aqui, normalmente eu dou aula assim. Agora tá bom. Beleza. Explicando um pouquinho do Create React App. O que é? Nada mais é do que uma série de funcionalidades e ferramentas para que você facilite o desenvolvimento de aplicações React, sem que você tenha que se preocupar com configuração de Webpack, integração de CSS, esse tipo de coisa. Porque quando você trabalha com React, você tem o JSX, você tem um CSS dentro do JavaScript, e tudo isso precisa ser tirado, limpo, tratado e depois servido para o navegador. E a gente utiliza o Create React App no começo, quando você não entende como que esses processos funcionam. Tá? E aí ele abstrai muito o funcionamento para você. Aí ele te dá uma série de comandos. Aqui o start para tu rodar o server local, o build, que tu vai gerar os arquivos estáticos, que nem eu acabei de falar. Ele vai tirar o CSS, vai tirar a imagem, vai tirar tudo o que eu preciso, vai criar arquivos para cada tipo desse, e aí ele vai deixar do jeito que é necessário para a produção. E aqui o teste, provavelmente ele utiliza o Jest, tá? Para fazer os testes, e tu pode rodar. O que o eject faz? Se eu entrar aqui, cd, workout, deixa eu abrir com o code, code. Tá pequena aí a fonte? Tá. Aumenta só um pouquinho. Tá bom. Assim? Tá. Eu sempre esqueço como é que abre o terminal. Abri. Aí eu vou vir aqui no layout, do layout, bem, right. Deixar aqui do ladinho. Se a gente vir aqui, ó, a gente não tem nenhum arquivo quase dentro da nossa aplicação. Né? A gente tem um SRC, que tem um AppJS e tudo, mas o Create React App, ele tem uma porrada de coisas, tá? Que ele consegue fazer escondendo tudo da gente. Se tu abrir o Node Modules, ele tem um caralhada de módulos aqui que tu nem faz ideia do porquê que eles estão aqui, tá? Isso é porque ele abstrai muito desse funcionamento pra gente. Se a gente for ver aqui, a gente tem esse comando chamado eject. Acho que deu clear. Já era. Mas a gente tem o yarn eject, que ele vai mostrar para você tudo o que tem, tudo o que o Create React App te esconde. Desde a configuração de produção, configuração de dev e tudo. Mas, em 90% dos casos, quem está começando não precisa se preocupar com isso agora. Hoje, eu até fiz lá no PC da Kemia, o eject, para entender o porquê que um módulo específico ele não estava sendo chamado. E aí eu fui lá dentro do Create React App e vi a configuração do Webpack e vi que tinha algo errado lá. Mas, por enquanto, é isso, tá? Esses arquivos aqui a gente pode remover, tá? Delete.
Delete, vou remover esse logo também. Opa, cadê ela? Essa porra? Delete. Index.cs. Eu vou deixar porque ele está resetando algumas propriedades aqui que são interessantes. Web.test. A gente pode até ver depois como que a gente testa. Aqui eu posso remover isso. Delete. E eu vou remover, deletar isso aqui, .css. Delete. Beleza. Como que o Create React App funciona? A gente tem um servidor de desenvolvimento para teste, tá? Deixa eu remover logo. Eu vou remover tudo aqui. E quando a gente dá um yarn start, ele vai abrir o nosso servidorzinho. Opa, certo. Deixa eu só ver onde é que estava o report disso aqui. Report para Vitals. E eu deletei o index, não está aqui ainda. App, pronto. Não tem nada por quê? Porque eu apaguei tudo. Se a gente for ver aqui, a gente tem só a nossa div com a d-root, que tem uma div com a classe app dentro, que é o que a gente tem aqui no app.js. Beleza? Voltando aqui, como que ele funciona? Ele precisa injetar esse código aqui em algum lugar. Se a gente for aqui no index, ele procura pelo elemento root de alguma página, e aí ele pega e substitui o conteúdo do root com o nosso componente React aqui. A gente volta para ver o que é esse strict mode aqui, tá? Quando a gente vem aqui para o público, a gente vê aonde que é inserido o nosso código React. Aqui ele fala, ó, pega ele está utilizando uma linguagem de template aqui, tá? Onde isso aqui vai ser substituído por alguma variável definida nas configurações, mas basicamente ele vai injetar aqui nesse arquivo o nosso código React. Tá? A gente pode até modelar aqui, dizer que vai ser agora workout. Se a gente for ver aqui agora, o nome atualizou, tá? Para workout. Vou botar aqui workout, log. Atualizou de novo. Belezinha? O Fav icon pode deixar normal, que é esse símbolozinho aqui mostrado aqui em cima. E é isso. Vamos voltar aqui para o source, que é onde a boa parte da mágica acontece. O render, como eu já falei, ele recebe o componente e vai se substituir aqui dentro desse elemento com o ID de root. O que é esse strict mode aqui? Ele é um jeito do React rodar em desenvolvimento e ele te ajudar a ver casos onde o teu componente talvez ele quebre. Porque toda mudança ele vai executar ela 2 vezes. E se o estado alterar, ele te avisa. Dizendo assim, ó, esse teu componente ele não está tão funcional assim, ele não está tão puro. Todas as mudanças elas têm que ser puras para que não tenham efeitos colaterais. Beleza? Entendido isso? Tranquilo. Tá, então bora começar aqui. App.js. Por enquanto a gente não tem nada. Como que eu gosto de fazer? Eu gosto sempre de começar pelo HTML em si, tá? Porque depois eu posso ver o que precisa estar junto do que, e aí a gente vai quebrando. A primeira coisa que a gente vai ter aqui é um H1, né? Chamado workout log. Workout log. Aqui, a gente vai ter o que também? A gente precisa de um formulário, certo? Vou botar aqui um form. Nesse formulário a gente vai ter é um input do tipo texto e o nome dele vai ser timestamp, certo? Me corrija isso se eu estiver errado. O primeiro não era para ser número, não? Pode ser número, tanto faz. Number. A gente tem um de... Deixa eu pegar lá o teste. Deixa eu pegar ele bem aqui. Eu só vou precisar parar de compartilhar a tela. Peguei aqui já. String, beleza. Voltamos. Pronto. A nossa tela é essa daqui. A gente tem um formulário onde a gente tem esse insert item, a gente tem o timestamp, que pode ser ou um number ou um text. Deixa eu colocar aqui um H2, insert item.
E vou colocar aqui, só que isso aqui é um select. A gente tem outro campo, tem o de date, type date, input type date, que o nome vai ser date. Tem só esses 3 campos. Aqui eu vou colocar um select, a gente vai ter os options, value, o primeiro vai ser, pessoal, choose, escolha atividade. Depois a gente vai ter o run, a gente vai ter o bike, né? Bike, e a gente vai ter o swing, isso. Então a gente tem um select, o nome desse select aqui, o name dele vai ser activity. Beleza? Se a gente atualizar aqui, salvar, deixa eu ver aqui, a gente já tem um input, de tipo número, um choose activity, e a gente tem aqui a parte da data. Só que eu quero também uma maneira de poder submeter o formulário. Tá, submete. Que lá no nosso log, a gente tem um botão de add. Deixa eu ver aqui agora, a gente tem o nosso addzinho aqui, que não faz nada. Na verdade, ele faz. Ele submete o formulário. Isso a gente não quer, tá? Então, quando a gente tiver um submit, por enquanto a gente não vai ter nada. Constant, submit. Eu vou mostrar para ele aqui um console.log. Yay! E vou passar aqui no submit do form, tá? Submit. Eu vou atualizar aqui a página. Eu clicar, ele não. Opa! Ah, tá. Ele tá dando submit. Só que eu preciso parar o evento para que ele não atualize a página. Event.prevent default. Eu vou prevenir a ação padrão desse evento, que no caso seria submeter o formulário, tá? Eu venho aqui, eu clico, ele não atualiza mais, mas ele mostra aqui no console log. Vou até aumentar essa letra aqui. Vou aumentar só. Mas, beleza. Ele mostra aqui no console log, toda vez que eu clico, beleza? O que mais que a gente precisa? A gente tem o formulário e a gente precisa de uma tabela e também do total de exercícios, tá? Aqui eu vou mostrar uma table. A gente vai ter um thead, um tr, para colocar uma linha aqui, e o primeiro td, ele vai ser o tempo. A gente vai ter um segundo td, que vai ser o tipo. Eu vou colocar tudo em inglês, porque eu não sei por que aqui eles usam inglês e aqui eles usam português, mas vai ser time, type, mais date. A gente também tem um que são as actions, td. Daqui de actions, mas depois a gente remove, tá? A gente vai atualizar aqui, a gente já tem a nossa tabelinha aqui, bonitinha. Agora a gente precisa também adicionar um tbody para a gente ter como exemplo do que a gente quer. Um tr, primeiro td aqui, ele vai ser o quê? Só o papel que está aqui, run e a data. 1 hora. Aqui vai ser run. td. Aqui vai ser a data. A data tá no formato dia, mês e ano. 24 de 11 de 2021. Por enquanto a gente não vai se importar com o loop, tá? A gente vai ver só a funcionalidade. E aqui no final, depois da tabela, a gente tem aqui vou botar aqui x hours of exercise, que vai ser um H1. Então, a gente tem tudo que a gente precisa para montar o nosso componente, tá ok? A primeira coisa é o seguinte,
A gente pode fazer tudo aqui nesse componente? Pode. Fica tão legível fazer tudo aqui? Nem tanto. Então, a gente pode começar a quebrar isso aqui em componentes menores. Como, por exemplo, aqui a gente tem um componente, aqui a gente teria um outro componente. E, para começo, eu vou colocar todo o estado aqui, tá? Aí depois eu vou refatorando, criando componentes menores. A primeira coisa que a gente precisa é o seguinte. A gente precisa da lista de atividades, tá? E aí a gente vai falar de um conceito aqui que são os hooks. O que é um hook, tá? Dá um import react from react. E eu vou dizer o seguinte, é o use state. O que é o use state? O use state nada mais é do que, cadê aqui nosso exemplo? A nossa maneira de trabalhar com o estado em um componente funcional. Antigamente, no React, eu acho que na versão 15, antes da 16, a gente não conseguia ter estado em componentes que não fossem funções. A partir da versão 16.8, se eu não me engano, a gente passou a ter o que a gente chama de hooks. O primeiro deles é o use state, que nada mais é do que como a gente trabalhar com o estado. O use state ele pode ser utilizado da seguinte maneira. O que ele retorna é uma tupla, tá? Onde o primeiro é a coleção. No caso aqui seria, bota aqui, activities. E o segundo é uma função para tu executar quando tu quer alterar essa coleção aqui. Então, bota aqui set activities. Aqui diz use state. E tu passa o estado inicial, que no nosso caso, a gente começa com um array vazio. Tá ok? Dúvidas até aqui? Explica de novo. Tá. O use state ele é uma função que a gente utiliza quando a gente quer utilizar o estado em componentes funcionais, tá? Aqui é um componente funcional. Ele retorna o quê? Ele retorna um array contendo o estado atual da minha coleção ou do meu dado, e ele retorna também uma função que eu utilizo quando eu quero alterar essa coleção aqui. E ele recebe como padrão o estado inicial, que no caso é um array vazio. Imagina aqui que a gente tem, por exemplo, 0 atividades, tá? E quando o usuário clicar em adicionar no onSubmit do form, eu vou adicionar uma atividade. Então, eu vou utilizar o set activities, vou passar qualquer atividade, vou dizer que tá aqui, type run. E depois o React ele vai atualizar o activities, tá? Para conter essa atividade que a gente está passando aqui. E uma vez que esse dado é alterado, todo esse componente ele vai ser renderizado de novo. Beleza? Entendi. Beleza, né? Tá ok. Então, a primeira coisa é, aonde que a gente vai utilizar o activities? A gente pode colocar ele aqui embaixo para renderizar uma linha para cada atividade, certo? Então, a gente pode colocar aqui activities.map, que a gente precisa retornar um elemento JSX para cada atividade. Activity. E aí a gente vai retornar o quê? A gente vai retornar exatamente esse elemento aqui. Deixa eu tentar aqui. Aonde essa hora passa a ser o activity.timesprint. Esse run passa a ser o activity.type. Isso aqui passa a ser o activity.date. Beleza? Se eu apagar aqui agora, a gente vai ter aqui no nosso workout log 0 atividade, porque a gente não tem nenhuma, tá? Uma coisa sobre quando a gente trabalha com maps e loops no JSX. Cada elemento ele precisa ter uma chave única, tá? O exemplo mais comum é utilizar o index. A gente chama de chave. E aqui. Para que o React saiba qual que é o elemento que a gente quer realmente mudar, ok? Deixa eu ver aqui, tá funcionando direitinho. Beleza. Agora a gente precisa fazer o seguinte. Eu quero adicionar atividades quando eu clicar no Add. Ao invés de só mostrar o IE aqui.
que eu vou fazer? Aqui no onSubmit, eu vou pegar quem que é o formulário atual. Quando o HTML ele dispara um evento, ele te dá o evento e uma série de informações sobre qual aquele evento que foi disparado. Se eu vim aqui e colocar com debug, rodar o código, atualizar aqui, clicar em adicionar, ele vai parar para mim exatamente. Pronto. Ele parou a execução aqui e me permite debugar e inspecionar o que a gente tem aqui no nosso escopo, tá? Nesse caso aqui, se eu vim aqui digitar evento, ele vai me dizer, ó, é um evento sintático, que o nome é onSubmit, e ele tem várias propriedades. Ele pode ser cancelado, quem que foi que disparou esse evento, e ele te dá um monte de coisinhas interessantes. Mas o principal é quem que é o meu target atual, tá? Current target é o meu form. E daqui eu consigo pegar quais são os dados que estão aqui dentro. Eu transformo esse form para um form data. Eu vou botar aqui. Let fd form data vai ser igual a new form data. E eu passo o form para dentro. For form is not defined. Event.current target. Que é o nosso form, certo? Se eu vim aqui em fd.map e dizer o seguinte, value, ele vai me dar uma relação de chave-valor de todos os campos que estão aqui dentro. Vou botar aqui console.log, value, fd is not defined. Fd. Certo. Value.map is not a function. Vou botar aqui o for each. For each. New form data. Tá. Deixa eu fazer o seguinte, fazer diferente. Object.fromEntries. Eu vou ter uma reunião aqui de trabalho, é só 10, 15 minutos. Tem como dar uma pausa aí por enquanto? Ou zero? Você sabe. Mas não vai ficar gravado? Vai. É porque esse cara pegou minha linha de raciocínio todinha. Tá bom, então. Pois continua aí. Entries. From entries. Eu vou passar o form data. O form data ele não é um tipo de dado que eu consigo facilmente estar inteirando sobre os atributos dele, tá? Eu não estou lembrado como que faz, mas é o seguinte: o que esse object.entries faz? O form data ele retorna para a gente como se fosse um passo intermediário entre o dado que a gente quer e um iterador qualquer, que pode ser um loop. Lá dentro do form data, o dado estaria representado assim: o valor é esse e a chave seria time spent. Quando eu utilizo o object.fromEntries aqui, object.fromEntries, o que ele faz? Ele transforma esse array aqui, tá? Em um objeto onde isso aqui vira chave e isso aqui vira o valor. Time spent, bota aqui. Tá, tem uma chave a mais. Faltou. Isso, fechou. Fechou. Ele me retorna um objeto JavaScript onde eu tenho a chave e tenho o valor, beleza? Então, é basicamente isso a operação que a gente fez aqui. Então, a gente vai utilizar isso aqui para poder pegar
os dados que a gente tem lá no formulário. Se eu vim aqui dar um play, digitar aqui, botar aqui 7, botar aqui 1 e botar uma data qualquer, der um adicionar, ele vai parar aqui de novo. E eu posso rodar isso aqui para ver quais são os dados. A gente tem um objeto onde a chave é o nome do campo que está lá no HTML. Se você vir aqui, ó, o nome do input é activity. Então, o valor vai ser salvo como activity. Run. E o date aqui no formato ano, mês e dia. Beleza? Entendi. Deixa eu botar isso aqui. Perfeito. Aqui no onSubmit, o que eu vou fazer? Eu vou dizer o seguinte. Eu vou dizer constant.form vai ser igual a average.currentTarget. Constant.form data vai ser igual a new form data, passando o form. Constant form item attributes. Ele vai ser o quê? O object.formEntries, onde eu passo o form data. Beleza? E aí eu posso utilizar a função setActivities para ele pegar constant activities vai ser igual, já tem lá em cima, vai dar aí. New activities vai ser igual a as atividades que eu tenho mais a nova atividade. Beleza? E eu posso... Tu entende essa parte aqui? Em específico? Que ele vai... O que que... Esses 3 pontinhos, Kemi, ele pega todos os objetos que já tinha lá dentro do array. Sim. E aí ele faz uma cópia aqui dentro, tá? Tá. E aí eu posso dizer o seguinte, set activities, new activities. E aqui no final, eu ainda posso utilizar o form ponto, eu acho que é reset, para ele poder limpar o formulário. Tirar aqui o debugger, vou salvar. E se eu rodar aqui agora, vou botar aqui um set, bike, e 10, ele adicionou a nossa atividade. Só que o type aqui tá errado. Vamos ver por que ele não pegou o type. Porque não é type, activity. É activity. Se eu vim aqui, choose activity, swimming, 6. Beleza, agora tá pegando correto. Para quem trabalha com React, é interessante adicionar uma extensão no navegador chamado de React DevTools, tá? Vou botar aqui React Developer Tools. Que ele vai te dar a habilidade de ver principalmente essas duas abinhas aqui, ó, Components e Profile. Se tu vir aqui e vier em Components, ele te mostra quais são os componentes que estão renderizados na tela. Como a gente só tem o app, ele só mostra o app. Se eu clicar em cima, ele me diz, ó, quais são as props que ele recebeu, qual que é o estado atual que eu tenho, aqui no caso é para os hooks, né? E ele te fala tudo o que tu precisa saber sobre o teu componente, tá? Se eu vier abrir aqui agora, eu tenho aqui state, ele tem isso aqui dentro. Se eu adicionar mais uma atividade, o state ele é atualizado, tá ok? Certo. Só que agora a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa somar o total de horas. A gente pode utilizar o setState também, tá? Constant. Vou botar aqui total hours. Set total hours. Vai ser um useState que começa com 0. E aqui embaixo, eu vou mostrar aqui só o númerozinho aqui de horas. Total hours. Vou atualizar, começou com 0. Quando eu fizer uma adição, eu tenho que pegar o valor do total hours e incrementar utilizando a função set total hours, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou dizer... Peraí, vou aqui embaixo. Constant new hours. Vai ser igual ao total hours mais item.timestamp. Beleza? E aí eu vou dizer o seguinte. Set total hours, new hours. Opa!
item item attributes. Se eu vim aqui agora, eu vou adicionar 1 hora de corrida hoje, ele já está mostrando aqui, beleza? 1 hora de corrida amanhã. Opa, só que tem um erro aqui. A gente está colocando esse valor aqui como se fosse uma string. Por isso que ele está concatenando, tá? Porque o time spent, ele vem como uma string. Então, a gente vai ter que passar isso aqui para um inteiro, ou deixa como float. Mas a gente pode dizer o seguinte, number. Aí eu vou atualizar aqui e vou dizer run hoje, 1 hora. Vou botar aqui 2 horas de nado, 14, beleza, 3 horas. Tá ok? Topzera. E se for ver aqui, a gente tem o estado de 3 e o estado lá contendo os nossos as nossas 2 atividades. O que mais que a gente precisa fazer aqui no desafio? A gente já tem o formulário para adicionar e a gente tem a tabelinha. A gente tem agora que deletar os registros. Só que tem uma coisa interessante aqui, que é o delete ele só aparece provavelmente no on hover, quando o mouse está em cima da linha. A gente pode fazer o seguinte. Vocês querem que eu divida os componentes agora ou a gente pode implementar tudo e depois dividir? Eu ia dizer para dividir porque tá um pouquinho confuso o código, mas tudo bem, implementa primeiro e depois divide. Tá. Então, vamos colocar aqui uma nova paradinha aqui para poder deletar aqui nesse actions, tá? Vamos colocar, vou botar aqui um td. E eu vou dizer que esse td ele tem aqui um span. Aqui. Primeiro eu vou colocar um x, tá? Deixa eu ver agora aqui. Uma coisa. Vocês querem salvar logo no local storage? Pra gente não ter que estar atualizando? Não, primeiro faz a implementação da lógica aí pra gente assistir e depois a implementação do local storage, porque fica mais de boa. Beleza. Então, vamos adicionar aqui. Na real, deixa eu começar aqui com um array aqui que tem. Vou adicionar aqui bike 8, adicionar. Aqui run. Vou botar aqui 9. Adicionar. Se eu ver aqui no componente, eu vou só copiar o state aqui, copy value to port, e vou colocar como valor inicial aqui. E aí, sempre a gente atualizar, já tem as 2 atividades. Se eu ver aqui, eu tenho esse botãozinho que eu quero, quando clicar, ele remover, né? Então, eu vou colocar aqui um onClick, remove item, ou remove activity. Eu posso passar aqui para dentro a activity que a gente está recebendo aqui dessa função. Só que a gente ainda não tem essa função aqui. Bora implementar ela. Constant remove activity. Ela vai receber a atividade. E o que essa função vai fazer? Uma coisa é o seguinte, a gente precisa fazer isso aqui. Remove activity. Por que eu fiz isso? Porque o onClick ele recebe uma função que recebe um evento, tá? Então, a nossa função ela vai ignorar esse argumento e vai executar a função de remover, passando a atividade para ela. Eu preciso procurar qual que é a atividade que eu estou trabalhando. Então, eu venho aqui no activities, index of, quero saber qual que é o index dessa atividade. Beleza? Se o index to remove for diferente de -1, por quê? O index of, ele retorna o índice que ele encontrar. Se ele não achar, ele retorna -1. Beleza? Se ele for diferente de -1, quer dizer o quê? Quer dizer que ele achou a atividade. Então, eu vou setar o activities para um novo valor, excluindo a atividade que eu estou. Eu não posso só alterar o array por conta lá do strict mode, que quando você altera um array, é uma operação que produz um efeito
colateral. Então, ele iria disparar o evento 2 vezes e a gente ia ver dois itens sendo removidos ou 2 itens sendo adicionados aqui no caso do submit. Então, a gente precisa criar uma cópia do array, tá? Sem alterar o array original. O que a gente vai fazer? Você bota aqui new activities, ela vai ser o quê? A gente vai copiar bota aqui o slice. Do 0 até o index que eu quero remover, tá? E a gente vai copiar os activities, slice, do próximo elemento depois do que eu quero remover até o final, activities.length. Porque aí a gente vai pegar as duas metades do array, que é antes do elemento e depois do elemento, e gerar um novo array que exclui aquele elemento que a gente quer remover. E aí a gente vem aqui, set activities, passando new activities. Se eu atualizar aqui agora, clicar aqui, ele removeu. Só que aí a gente precisa ver aqui a questão das horas, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que constant new hours vai ser total hours menos activity.time spent. E aqui embaixo eu vou set total hours new hours. Uma coisa é que o total hours aqui está com 0. Eu vou colocar aqui de maneira hardcoded um valor 2, porque a gente já tem 2 aqui. Tá? Na verdade é 2 ou 3? 2. 2, salvar. 2 horas. Se eu clicar aqui, 1 hora. Clicar aqui, 0 horas. Beleza? Ele removeu. O que mais que a gente precisa fazer? A gente precisa mostrar isso aqui só no onHover, tá? Quando passar o mouse por cima dessa linha, ele mostra o X. Então, o que eu vou fazer? Só um segundinho, tá? Eu preciso atender aqui o celular. Opa, voltei. Tamo aí? Quem é minha alternativa? Tô aqui. Opa. Maria, eu não sei. Alô, tá me ouvindo agora? Sim. Beleza. Tá, então a gente quer fazer o que agora? É mostrar esse xizinho só no hover. O que é o hover? Quando o mouse passar por cima dessa linha, tá? Então a gente precisa identificar quando passar por cima de um tr, a gente vai o quê? A gente vai mostrar um span que está logo abaixo dele. Tá ok? Então, bora papocar aqui. Eu vou colocar aqui no index.css, mas depois eu mostro como que a gente faz com o style component. Vou botar aqui no index, então eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou colocar aqui e dizer que a gente tem, se eu não me engano, uma classe chamada app. Div root, div form table. Tá. Eu posso fazer de 2 jeitos. Eu posso vir aqui e copiar o seletor aqui, copy, selector, e a gente tem o selector para chegar nesse tr aqui, tá? Que é essa linhazinha aqui. Então, eu posso colocar dessa maneira aqui. Root div table tr, todo tr que a gente tiver, onde ele tenha um td e tenha um span, ele vai começar com o display. Não está escondido. Já escondeu aqui, beleza? Depois, eu vou dizer o seguinte. No hover desse tr aqui, eu vou display block. Eu vou mostrar quando passar por cima. Tá? Então, aqui já está funcionando. Se eu clicar, ele vai excluir, beleza? Suave? Suave? Safe. Sim. Explicando um pouco dessa sintaxe aqui. O jogo da velha quer dizer um ID, então pega o ID root, pega uma div que é filha desse root, pega uma tabela que é filha dessa div, pega um tbody que é filho dessa tabela e assim vai até chegar aqui no nosso span. Isso aqui é um pseudo-elemento que a gente chama no CSS. A gente tem hover, a gente tem after, a gente tem before e tem vários tipos e cada um tem um uso específico. E é bem interessante quando você conhece essas paradinhas para tu fazer isso aqui sem precisar de JavaScript. Beleza, então a gente já está mostrando ele no hover. E o que falta? Nada, né? Tá implementado. Agora é só organizar
o código, que está bem grande e bem confuso. Vou comentar isso aqui. E separar o que seriam os componentes, tá? No caso aqui, eu vou criar 3 componentes. O primeiro vai ser o formulário. X, vou criar aqui um novo arquivo, vou criar uma parte chamada components. Dentro dessa parte eu vou criar o form. New file, form.js. Eu vou importar o React, import React from React. E vou constant form vai ser igual a uma função, que é props. E ela retorna um JSX. Que esse JSX é o nosso form. Beleza? E aí a gente vai exportar como padrão o form. Falando sobre export e de classes no JavaScript. No caso aqui são dos módulos S6, tá? Porque a gente tem os módulos S6 e os módulos que a gente chama de S5 ou anterior. Antigamente a gente não conseguia fazer o import dessa maneira e o export dessa maneira. A gente tinha o quê? A gente tinha um constant react vai ser igual a require react. E para exportar uma função, para ela poder ser utilizada desse tipo, a gente tinha que fazer um módulo.export lá no final do arquivo, passando o react. Aí, essa nossa função react ia poder ser importada dessa maneira, tá? Só que aí veio o S6, os módulos S6, e a gente passou a não precisar mais fazer assim e ter essa sintaxe de import. Importa o nome da classe e de onde a gente quer. E para exportar, a gente tem 2 tipos. A gente tem o default e a gente tem o que a gente chama de named export, tá? Que é quando a gente utiliza uma chave. Qual que é a principal diferença? Quando eu tenho um export default for, quando eu fizer import form from esse arquivo aqui, que no caso seria form.js, o que vai ser importado aqui vai ser o default. Se eu quiser alguma outra coisa, vamos supor que eu tenho uma função chamada is underage, pegar menor de idade. Então, isso é uma função não faz nada. E eu quero exportar também para que as pessoas que utilizem o meu formulário tenham acesso também a essa função. Posso simplesmente colocá-la aqui, is underage, e aí quem quiser ter acesso a essa função pode vir aqui e utilizar o name de import. No caso que seria is underage. Beleza? Essa aqui é a principal diferença entre você utilizar um named contra o default. Suave? Sim, sim. Beleza. Então vamos pagar esse código aqui. E deixa essa função aqui. Tá. Salvar o form. E aqui eu vou dizer o seguinte. Import form from .components form. OnSubmit is not defined. Aqui a gente já achou um erro que é o nosso OnSubmit ele precisa estar dentro do formulário e não dentro lá do nosso componente Py, certo? Então eu vou mover isso aqui para dentro do nosso formulário. Só que aqui a gente tem um probleminha, que é o set activities e o set hours, que não fazem parte do formulário. Então a gente vai precisar, não está definido. Então a gente precisa receber esses atributos via props. Então, lá no nosso formulário, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dizer aqui, que de onde a gente removeu, a gente vai renderizar o form e a gente vai passar as props, tá? A primeira são as activities, que vai ser igual. Ou então, a gente pode fazer o seguinte. Form data. Como essas funções aqui, elas não precisam estar dentro do form, a gente pode deixar isso aqui, remover voltar para cá, deixar essa função onde ela estava e passar só o onSubmit via props. Eu coloco onSubmit, salvar no meu form. Eu vou dizer o seguinte, vou dizer onSubmit, salvar e form is not defined. Pronto, compilou com sucesso. Se a gente for ver aqui, aqui.
nosso código ainda está funcionando, tá? Se eu vir aqui, colocar 2, bike, hoje, tá funcionando ainda. Beleza? Já extraiu o for, bora extrair agora a tabela. O processo é o mesmo, tá? Aqui um componente, table.js. Import React, React, tá? Constant table, vai ser um componente funcional. Return a tabela. E a gente vai dar um export default table. A gente precisa de que aqui? Como props, a gente só precisa do activities e do remove activity. Então, eu vou receber aqui nas props activities, remove activity. Na hora de renderizar aqui, eu vou dizer o seguinte: table, activities, vai ser as activities que a gente tem, e o remove activity vai ser igual a remove activity. Fechando aqui. Table is not defined, porque falta import. Import table from components table. Compilou com sucesso, a gente ainda tem a tabela, a gente vem aqui, run, adiciona aqui, add, beleza. Só que se eu tentar adicionar aqui, a gente está adicionando várias linhas vazias, tá? Então a gente quer adicionar pelo menos uma validação mínima aqui nesse formulário. Então a gente vai vir aqui no for e eu vou dizer o seguinte: a minha validação é o seguinte, só presente. Então eu vou dizer, esse field ele é required, esse field ele é required e esse field aqui também ele é required. E a gente deixa para o HTML fazer a validação, se os campos estão presentes ou não. Se eu tentar adicionar, ele diz, ó, por favor, preencha esse campo aqui. Aí depois ele diz, ó, por favor, selecione um item nessa lista e aqui é só preencher essa data. E aí, uma vez que está validado, a gente consegue adicionar as horas. Tá ok? Validação ok. A gente removeu o código. A gente poderia simplificar isso aqui movendo para outro lugar, mas eu acho que tá bom para entender. O que está faltando agora? Eu acho que é só estilo. Vocês estão sentindo falta de alguma coisa? Não. É só uma. Era o que eu ia falar. O local storage. Vocês sabem o que é o local storage? Sabe como é que se funciona o que tem dentro lá? Sabe? Não, eu não. Não? Tá. O que é o local storage? Ele nada mais é do que uma maneira de você acessar os dados que estão ali no computador do cara. Deixa eu mostrar aqui primeiro onde é que estão esses dados, tá? Se você vir aqui no application, tu tem uma série de coisas que tu consegue ver, tá? Tu tem o session storage, que são os dados da seção atual do cara, e a gente tem aqui o local storage, que são todos os dados dele local. E a gente pode salvar eles aqui. Se você for ver, isso aqui, como eu tinha implementado antes com alternativa, a gente já tem alguns dados aqui salvos de atividades, porque ele fica salvo independente dependente aqui do endpoint, aqui da rota que a gente está acessando, tá? No caso, para esse domínio aqui, localhost 3000, a gente tem todos esses dados aqui salvos. E a gente tem várias outras coisas, como os cookies. Esse site aqui está usando cookies ou não? Se tivessem, ele ia aparecer aqui. A gente tem cache também, tem várias coisas que, isso aqui, se eu não me engano, são para service workers, que é uma paradinha um pouco mais complexa, e eu posso mostrar para vocês depois, mas é isso, tá? Nada muito complexo. Beleza, uma vez que você entende que o local storage é como se fosse um banco de dados no seu navegador, você pode adicionar e remover itens de lá, tá? Só que, lembrando que lá é um banco onde a gente tem uma chave e a gente tem um valor, e ele não aceita outro tipo que não seja uma string, tá? Para adicionar, você utiliza o set item, e para remover, você utiliza o remove item. Deixa eu ver aqui o storage. Isso. Aqui no caso, você tem o key, que é quando você quer buscar qual é a posição daquela chave no armazenamento. A gente tem o get item para buscar um valor lá.
a gente tem o set item para adicionar um valor, a gente tem o get item para buscar um valor, a gente tem o remove item para tirar um valor e a gente tem o clear que ele vai esvaziar tudo, ok? Então, como que a gente acessa o local storage dentro aqui do nosso componente React? Como isso aqui vai rodar no escopo do nosso browser, a gente tem acesso aqui simplesmente chamando o local storage, tá? Então, eu vou criar uma função chamada constant save to local storage. Ela vai receber o quê? Todas as atividades. O local storage ele só aceita chave e valor do tipo string. Então, para a gente poder salvar todas as atividades lá como um array, a gente precisa converter isso para JSON, tá? Constant JSON, aqui, activities JSON. A gente pode utilizar um JSON.stringify e passar todas as atividades. Depois disso, a gente pode simplesmente chamar local storage.setItem para a gente adicionar um novo item lá e colocar a chave dele, que nesse caso vai ser, eu posso dizer só workout log activities e passar o valor, que nesse caso é o JSON que a gente criou aqui em cima, tá ok? Sempre que eu fizer o save, eu vou dizer para salvar lá no local storage, save local storage activities. Caso que é o new activities. E sempre que eu remover, eu tenho que fazer a mesma coisa. Save local storage new activities. Se eu vier aqui tirar aqueles dados que a gente adicionou antes, vou colocar aqui para 0. A gente não tem nada. Se eu adicionar aqui deixa eu abrir aqui o local storage, run, botar aqui hoje. A gente correu hoje 1 hora. A gente já tem aqui, ó, adicionado o nosso array no formato de JSON, tá ok? Se eu clicar em apagar, ele tem que remover. Então ele removeu lá do nosso array. E tá salvo. Se eu colocar aqui 10, botar aqui 15, botar aqui 12, run, 7, adicionar. Se eu atualizar a página, ele não está pegando. Por quê? Porque a gente não está lendo do local storage. Então a gente tem que, quando eu fizer aqui o set, o use state, a primeira vez a gente tem que ler os dados do local storage e salvar aqui no nosso activities. Como que eu faço isso? Eu posso utilizar um outro hook chamado use effect. O use effect, o que ele faz? Ele vai pegar uma função que eu passar para ele como argumento, use effect, ele recebe 2 argumentos. O primeiro é uma função. E o segundo é uma rede de dependências, onde tu pode dizer, ó, toda vez que esse dado mudar, roda essa função de novo. Então, a primeira vez, quando você utiliza com um array vazio, ele vai executar só no render do componente e uma vez só. Então é o seguinte, a gente precisa ir lá no local storage e pegar os dados. Local storage.get item. E eu digo, ó, pega as activities, só que lembra que isso aqui é um JSON, então a gente tem que transformar para um objeto. Constant. Então eu vou usar a função do método JSON.parse para ele traduzir esse JSON para um objeto e vou dizer constant initial activities vai ser igual a esse resultado aqui. E a gente pode utilizar o set activities passando o initial activities. Beleza? Opa, can read property map or no. Tá, porque a chave aqui tá errada. A gente utilizou lá embaixo workout log activities. Aqui eu coloquei só activities. Por isso que ele disse que não tinha nada. Se eu atualizar agora, a gente já tem as 2 atividades. Só que a hora ainda a gente não está salvando lá, tá? Então seria interessante a gente poder salvar lá. Só colocar aqui swimming, dia 6, adicionar. Se eu atualizar a página, está funcionando.
Para fazer com as horas, a gente faz a mesma coisa. A gente vai hours, initial hours, initial hours, set total hours, initial hours. Só que a gente não tem ainda esse valor lá, por isso que ele está nulo aqui, tá? Então, vou botar aqui ou 0. Aí começa com 0 horas. Quando eu for salvar aqui, eu vou sempre passar as atividades e o total hours. Que aí eu venho e salvo no local storage os dois. Total hours. Aqui eu vou passar o total hours. E no remove a mesma coisa. Aqui, save local storage. Compilou com sucesso. Atualizar a página. Não pegou ainda, por quê? Porque o nosso total hours. Cadê? Eu vou remover aqui, delete e delete. Ele quebrou porque aqui ele não existe lá no nosso local storage, então a gente tem que colocar um valor padrão. Então, ou é vazio. Vou adicionar aqui run hoje. Adicionar, beleza. Atualizei. O total hours ainda não está funcionando, porque ele colocou 0. Initial hours. Workout log, total hours. Save to local storage, total hours. Aqui é new hours. Eu vou remover de novo aqui. Delete. E delete. Atualizar. Run. 8. Adicionar. Beleza, então. Se eu deletar, tá funcionando tudo bonitinho. Salvando já os dados no local storage. Aí agora o resto que falta é só estilizar. Dúvidas? Não era para ficar sem 0 ali na hora? Opa! Por que ele não apagou o total hours? Ah, tá. Porque é a mesma coisa. É new hours. A gente tinha copiado errado. Deixa eu vir aqui e deletar. Beleza? Ela tá aqui, 0. Atualizar, 0. Aqui eu não estava errado da variável. Beleza? Dúvidas? Depois que deu o set state? Deu. Dá pra fazer sozinho? Agora na parte de estilo. Vocês querem fazer aqui? Sim, eu faço aqui. Então vamos utilizar. Porque, tipo assim, quando a gente fala de estilo, a gente teria que baixar o Bootstrap, ou a gente pode utilizar o React Bootstrap, que já é React Bootstrap. Que ele já pega os componentes do React, do Bootstrap, e expõe eles como componentes do React. Então, ao invés de só adicionar uma classe alert, eu tenho um componente alert. E aí eu consigo passar props e utilizar como se fosse um JS, um componente React qualquer. A primeira coisa é o seguinte, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar, além do React Bootstrap, a gente vai utilizar também o Styled Components, tá? O que seria Styled Components? Styled Components. Styled Components. Permite que a gente tenha alguns primitivos de estilo, tá? E que a gente consiga colocar o nosso CSS diretamente aqui no nosso componente React, aonde ele seria utilizado. Por exemplo, se a minha tabela ela tem um estilo, então, ao invés de adicionar aqui no index
que no caso aqui é só CSS, eu não consigo utilizar o SAS, eu não consigo utilizar uma série de funcionalidades, eu coloco ele aqui, e o estilo ele fica muito próximo de onde ele está sendo utilizado, algo como com o que a gente vê, se não me engano, no Vue.js. E a sintaxe é basicamente essa. A gente tem uma função styled, ponto, o elemento HTML que eu quero, e eu uso template literals, que é essa string entre classes, para dizer quais são as propriedades do CSS que eu quero, tá? Isso aqui eu acho muito bom, porque você tem aqui, por exemplo, esse botão, ele tem todas essas próprias aqui. E fica muito fácil de você, por exemplo, eu quero, quando eu tenho um componente botão, ao invés de eu ter que buscar num CSS ou num SAS em outro lugar, já está lá para mim, perto do meu componente, aonde eu preciso alterar, tá ok? Então é o seguinte, eu vou adicionar aqui um yarn add strap e o style components. Fica claro o que é style components e o React Bootstrap. Opa! Unexpected error. Not found yet. Bootstrap. Ficou? Sim, sim. Beleza. Done. Então aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é criar, importar aqui, import styled from styled components. E eu vou dizer o seguinte, eu vou ter um container aqui que eu vou chamar de app container, que ele vai envolver todo a nossa aplicação para que ela fique centralizadinha, bonitinho. App container vai ser igual a styled. Eu vou querer uma div e que essa div ela vai ter as seguintes propriedades. Eu quero um width de 850 pixels, tá? E eu vou dizer que ela vai ter um margem 0 alto. Por quê? Vai ter uma margem em cima e embaixo de 0 e a direita e a esquerda vai ser automático, porque assim ela fica centralizada no meio da tela. Se eu vir aqui embaixo, a gente tem essa div aqui, eu consigo substituir por app container. E aqui embaixo também, app container, funciona como se fosse um componente React normal, tá? Se eu vim aqui no Node, ele compilou com sucesso. E se eu vim aqui no Kotlin, vou fechar aqui, tá? Só diminuir um pouquinho. Ela está centralizada, tá? Se eu vir aqui nos elementos e ver, a gente tem aqui no nossa div, ela tem um tamanho fixo e ela está centralizada aqui nas bordas de maneira igual. Só que 850 está muito grande, tá? Então deixa eu colocar aqui um 700 pixels. Tá mais bonitinho. Eu vou colocar agora um constant app title. Não, eu coloco o title. Vai ser igual a style.h1. Que eu vou dizer que ele vai ter uma margem text align center, para que eu possa centralizar tanto esse carinha aqui quanto esse carinha aqui no centro. Se eu vir aqui, botar aqui em vez de H1, vou colocar aqui title. Vou usar lá agora, pronto. Centralizado, tá mais parecido com o que a gente tem aqui. Agora a gente pode começar a pensar em estilizar o quê? Estilizar o nosso aqui formulário. Ou a gente pode ir para a tabela. Vocês escolhem qual? Tanto faz. A gente poderia fazer um monte de hacks, tá? Para poder inserir esse texto no meio disso aqui, mas o HTML já faz isso pra gente, que nada mais é do que uma legenda. Legend. Vou aqui, insert. Se eu falasse o seguinte, deixa eu falar aqui. For legend, ele vai ser igual a style.legend, que é o elemento HTML que a gente quer, né? Style.legend, e aí a gente vai dizer o seguinte. Border 1 pixel solid black.
Ou então a gente usa hexadecimal. Opa, status not defined, a gente tem que importar aqui no port. Styled from. Não tem o ponto e vírgula depois da frase, né? Pode ter. Mas, assim, em JavaScript, o ponto e vírgula ele não é obrigatório, tá? Ah, tá. For legend. Vou botar aqui. For legend. Vou ver aqui agora. A gente tem aqui a nossa legenda, tá? E aí eu vou colocar tudo isso aqui dentro do nosso. Na verdade, eu vou colocar todo o formulário dentro da legenda aqui. Deixa eu só lembrar a sintaxe aqui. Que eu não. Catalog. Source. Components. Item form. A gente tem a legenda. E o fórmula depois. Vamos container. Field set. Certo. A gente precisa de um container. Que no caso que é um field set. Tá? E esse field set, quando ele tem uma legenda dentro, a gente tem aquele efeito bonitinho lá do. De tá tudo dentro aqui da caixinha, tá? A gente pode remover a borda dele. Vou testar como que fica. E até que tá bacaninha. Se eu vier aqui e colocar aqui um padding, tá? De em cima e embaixo, eu posso deixar 0. E da esquerda à direita eu quero uns 5 pixels. Para que fique um pouco mais distante aqui das bordas. Posso até colocar aqui 15 pixels. Beleza. Tá 10. Mas parecido com o nosso layoutzinho aqui. Certain item. A gente tem a borda. Eu posso tirar esse H1 daqui, que ele não está no nosso layout. E começar a estilizar esses campos aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai lá no React Bootstrap e vai na parte do formulário. Deixa eu ver aqui, a gente já tem o form group. O que a gente vai fazer? Deixa eu colocar. Eu vou importar do React Bootstrap, tá? Import o form group e na verdade, é só o form from React Bootstrap. E aqui eu vou dizer o seguinte, que a gente tem um form group. Esses inputs aqui, eles vão passar a ser o quê? Eles vão passar a ser form control. Form control, que nada mais é do que um input. Aqui no caso a gente tem um input do tipo e-mail. No React Bootstrap ele vira um form control do tipo e-mail. Então eu vou dizer form control, type, number, o name, type spent. Se eu vier aqui, opa, tá. Eu nome aqui as form bootstrap. Na verdade isso vai ser mais complicado. Eu vou deixar esse aqui form control e vou renomear esse aqui. Vou botar aqui table form activity form. Já tem um componentezinho aqui. Por que ele não pegou estilo? Porque a gente não adicionou uma configuração que a gente precisa quando a gente está instalando o Bootstrap, que é adicionar, cadê isso? Importar o CSS no nosso index, tá? Se a gente for ver aqui agora, está compilando, que esse aqui é grande, failed to complete. Bootstrap test, workout source. Deixa eu colocar aqui, restart. Start no server. Can't resolve. Deixa eu só confirmar.
Que estranho. Ordem aqui não deveria fazer diferença. Não é porque ele tá com aspas simples, não? Não faz diferença também não. Deixa eu abrir esse código de exemplo aqui. É ponto test, deixa eu ver aqui o package JSON. Source, public package JSON. Aqui bootstrap, aqui don't store components, bootstrap. Tá. Será que o nosso tem bootstrap? Vamos confirmar aqui. Package JSON. Aqui não. Tá, a gente não tem bootstrap, então a gente tem que adicionar aqui. Yarn add bootstrap. Terminal bash. Interessante. Bootstrap, tá. Eu errei o nome. É bootstrap. Ele adicionou um pacote que nada a ver. Eu vou até remover esse pacote. Pode ser até... às vezes, quando você erra o nome do pacote, a pessoa pode colocar algo malicioso lá. Install bootstrap. Remove bootstrap. Pronto. Removendo. Node. Falhar na hora de compilar. Start development server. Compiled successfully. Beleza. Agora que a gente já tem o campo todo utilizado. Tá? Outra coisa que a gente precisa fazer é colocar os próximos forms controls. Form control type. Select. Eu acho que é assim, select. Sempre que tiver em dúvida, é só vir aqui e procurar, por exemplo, um select e tá como form control é select e as options dentro. As select, o name aqui, ele é required. Vai passar os charts para ele agora, que são essas options aqui. E a gente tem outro form control, que é o date. Date, name, date. A gente vai tirar isso aqui tudo daqui. E a gente tem também o, deixa eu ver aqui, o submit. Aqui a gente tem o botãozinho. Button, submit. No caso aqui a gente tem que importar o button. A gente vai ter button type, assim, type, submit. Se a gente for ver aqui agora, a gente está com o formulário bonitinho, só não tem ainda as colunas. A gente pode importar isso lá também do React Bootstrap, que a gente pode vir aqui, cadê no layout. O layout, ele já diz como que a gente faz. A gente pode ter rows, a gente pode ter containers, a gente pode ter columns, tá? Como que a gente altera o tamanho de uma column? A gente passa uma propriedade dizendo o tamanho. Então, isso aqui tudo, eu vou colocar dentro de uma row, tá? Deixa eu ver aqui, a gente importa. Row e column. Eu vou colocar todos os controls dentro de uma row. Vai ficar tudo numa linha. E vou dizer que isso aqui é uma coluna, col. Isso aqui também fica numa coluna. Isso aqui fica numa coluna. E esse carinha aqui também fica numa coluna. Salvar aqui, compilou com sucesso. A gente vem inspecionar aqui. Eles já estão todos aqui na mesma coluna, tá? A gente pode dizer o seguinte, que o Edge, ele não tem necessidade de ser do mesmo tamanho dos outros. Então a gente pode vir aqui e dizer o seguinte, o Edge ele tem um XS de, sei lá, ele já ficou pequeno, beleza? E a gente ganhou espaço para os outros elementos aqui. Só que a gente perdeu foi o seguinte,
A gente perdeu o nosso chipset. Por que que não tem mais? Chipset. O Bootstrap, ele reseta um monte de propriedades aqui do feedset, tá? Então a gente vai ter que fazer o seguinte. Constant form. Que form container vai ser um styled ponto field set, passando aqui as props. Vou botar aqui um border, um pixel, solid. Form container. Beleza. Tem alguma coisa aqui que tá impedindo esse carinha de descer. O Legend também, ele tem aqui um width de 100%. Eu não quero isso. Então, vamos dizer aqui que o width deve ser automático. Tá começando a ficar melhor. E a gente pode colocar um padding no container, tá? Padding de 5 pixels para distanciar os elementos da borda. E aqui tá ficando bacana. Eu acho que assim tá interessante. Só ajeitar aqui o edge. A gente pode fazer o seguinte. Como esse campo aqui, ele não precisa ser tão grande, a gente pode colocar também para ele ser do tamanho do... aqui de 2. O... Perspective. Tá, deixa eu colocar só o row aqui. Form group. Form. Tá por fora do form. Então, a gente precisa só agora colocar aqui. Deixa eu colocar aqui qual traço. 2, 2. Aqui pode ser um 3, na verdade. Então, 4. E a gente vai ter o nosso edge aqui dentro, tá? Então a gente pode colocar aqui um. Aqui já tem 2. Vou 4. Vou copiar bem o tamanho para cá. E o nosso form está aqui. A diferença é que a gente tem um espaço em cima e embaixo, então a gente pode colocar aqui um paddingzinho. No field set, a gente pode colocar. Ele já tem um pad. A gente pode colocar aqui no form. Padding. Tá. Cima e embaixo de 25 pixels. E 0 à esquerda e direita. Ele ficar mais quadradinho. No caso aqui a gente poderia substituir aqui um form. Constant. Form style. Style. Form. E aqui a gente coloca um form styled. Beleza, a gente tem aqui, se a gente vir aqui adicionar, a gente ainda está funcionando bonitinho. Opa, teve algum problema aqui. Not. Então, control type number, type select, time spent. Type date, type submit. Vamos submit.
Vamos ver o que aconteceu aqui para o nosso application. O nosso storage activities. Ele não pegou. Gente. O nome aqui. A gente tem time spent e date. Aqui no caso é activity. Por isso que ele está zoado. Delete. Botar 1, run, 8. Adicionar. 2, bike. Hoje também, 3 vezes. Vamos aqui, está estilizado. A gente pode também. Vocês têm alguma dúvida até agora? Não. Eu perdi boa parte porque eu tava em reunião, mas e fui resolver umas coisas, mas tá tudo tranquilo até o momento. Acho que dá pra implementar. Top. Aqui no caso, o que a gente está fazendo agora é só o estilo, que é a parte mais fácil. Quando se trata de tabelas, a gente já tem aqui o table. E ela já No tem várias caso, Tá. a parte que eu tô mais interessada mesmo em. Porque eu perdi literalmente a parte. Sobre a inserção, tipo, hora, a atividade e a data. Eu só quero que tu me explique essa parte para eu dar uma confirmada aqui. Tá, então a gente tem esses 3 campos aqui, que é um tipo número, a gente tem o select e a gente tem a data. Quando a gente clica no botão, a gente dispara o evento de submit do form. E quando esse form ele é dado submit, a gente vai lá para o submit aqui do nosso app. Cadê aqui o app.js. No submit, o que ele faz? A primeira coisa, ele para o evento, depois ele pega o formulário, transforma o formulário para um form data e aí converte o form data para um objeto. Uma vez que a gente tem esse objeto, ele vai criar um novo array com todas as atividades, incluindo um novo, e depois a gente salva ele no estado. Só isso. Ok, eu acho que deu para entender. Deu ou não deu? Tirou logo a dúvida. Ele vai deixar salva a live, Mari? Ele explica bem direitinho. Por isso que eu tô dizendo, deixa. Eu vejo depois. Beleza. Então, a gente já estilizou isso aqui e vamos passar para a tabela. A tabela a gente já tem alguns componentes interessantes do próprio React Bootstrap, que a gente coloca só o table stripped hover, que ele já dá esse efeitozinho aqui na tabela. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dar um import table from React Bootstrap barra table. O segundo é erro de compilação. Declared activity table. Beleza? Aqui eu vou dizer que é uma table stripped over. E aí, E aí a gente já tem uma tabela que as linhas ímpares vão ser com esse fundinho cinza e as linhas pares vão ter o fundo branco. A gente pode também até customizar isso aqui, tá? Eu posso dizer o seguinte: ao invés de colocar no index.css essa regra aqui, eu posso vir aqui e utilizar o style components. Vou copiar aqui fora. Style components. Style constant. Vou botar aqui action header. Vai ser style. Entender? E eu vou dizer o seguinte. Eu vou apagar isso aqui. Eu posso setar um tamanho máximo para esse carinha aqui. Width. Vai ser igual a, sei lá, 50 pixels.
Isso aqui vai ser o nosso action header. Aí já tá aqui do ladinho aparecendo aqui o nosso X. A gente pode transformar essa regra do CSS normal pro estado components aqui, dizendo o seguinte. Toda vez que eu tiver um action header, eu posso pegar um span que está dentro dele. Eu posso dizer o seguinte, display. Eu vou comentar isso aqui. Aqui eu vou colocar action header. Atualizar. Então, ele está escondendo, mas não está mostrando. E aí eu venho aqui o seguinte. No hover, eu vou pegar o mesmo span e vou dar um display lock para poder mostrar. Span. Hover. Span. Deixa eu ver se... Ah, tá, porque o hover não é no action header. O hover é do TR. Então, eu vou dizer o seguinte. Constant hoverable vai ser igual a um style ponto tr. E vou dizer que quando eu estiver com o mouse acima, no hover, eu vou pegar um span, e vou dar um display block. Eu não usei ele ainda. Aqui no tr, hoverable line. Beleza, agora está funcionando. Clicar aqui, tem que sumir. Beleza. Adicionar mais uma atividade. Se vocês verem o ícone aqui, ele é diferente. Se a gente for ver aqui na tabela CSS do Unicode, ele tem um Unicodezinho para esse símbolo, que é o... Aqui, é o 226T4, que é quando não tem nenhuma entrada. Então a gente consegue substituir esse valorzinho aqui, dizendo que o action header span, ele vai ter o action header, o span, ele vai ter um content, e a gente consegue passar aqui com barra o valor Unicode 26D4. Content. Deixa eu ver aqui, inspecionar. For. O content ele é aplicável num pseudoelemento, se eu não me engano. For. Isso. E a gente pode remover aqui o filho, o x. E a gente já tem o coisa. Só que aqui, uma coisa que a gente tem que ver é que quando tiver o span, eu quero que ele tenha um cursor. E aí ele já vai ficar como se fosse clicável. Beleza? E eu acho que tá parecido. No caso era só gastar um pouco mais de tempo estilizando o melhor cada uma das partes. E aí vai ficar bacana. Mais alguma dúvida? Não, acho que tá tudo tranquilo. Ok. Vou adicionar aqui no nosso table. Acho que é isso. Deu para entender React, deu para entender Start Components, Hooks, Local Storage. Vocês acham que ficou faltando alguma coisa? Não, deu para entender. Eu acho que é isso.
Se vocês quiserem, depois a gente pode fazer mais uma live vendo a questão dos testes automatizados. Só que eu tenho que parar agora, que eu vou ter que dar remédio do meu cachorro. Tranquilo, pô. Mas os testes automatizados eram mais pra frente mesmo. Mas já dá pra aprender aqui mesmo. Entendeu? Pegar tudo que a gente fez e testar, para que todos os casos que a gente fez funcionem. Aí eu vou subir. Deixa eu subir logo esse repositório no Git. Vou criar o github.com/Rodrigues. Esse botão aí. Chama aqui de breakout. Não vou iniciar isso com nada. Vou renomear o branch principal já é main. Então, adiciono aqui o remote e vou fazer o push. Na real, preciso fazer um commit. Git add transfer e git commit initial commit. Git commit message initial commit. Pronto. Git push e origin main. Só esperar aqui terminar. Terminou, todos aqui. A gente já está com o nosso repositório aqui bonitinho. E todo o código que a gente fez tá aqui. Para quem quiser baixar depois, é só fazer o clone, rodar o yarn install e dar o yarn start. Que vai ter todo o projeto lá rodando bonitinho na porta 3.1 aqui. Certo. Alguma dúvida? Não. Tranquilo. Se eu tiver uma. Só mandar uma aula no grupo. Pois é, galera. Deixa eu encerrar aqui a live. Thank you.